Êxodo 38, versos 1 a 20. A última vez que estive com os irmãos, eu preguei sobre a nona praga. Eu fico feliz de vê-los caminhando neste livro sagrado, já no seu capítulo 37. Louvado seja Deus por isso. Hoje nós terminaremos a leitura dos últimos utensílios do tabernáculo. Então, façamos a leitura da palavra do nosso Deus. Fez também um altar do holocausto, de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento, e de 5 a largura. Era quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e as pás, e bacias, e garfos, e braseiros, todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até ao meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas de um e de outro lado do altar, para ser levado oco, e de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Fez também um átrio do lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino, retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental, para o levante, eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura, na largura, era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, e os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Amém. Só até aí a leitura da palavra do nosso Deus. Façamos mais uma oração. Santo Deus, nós rogamos a tua ajuda, pois sem teu Espírito jamais vamos compreender o que os utensílios do tabernáculo têm a dizer para nós, crentes do século 21, residentes em São Paulo. Mas confiamos e cremos que a tua palavra é suficiente e inspirada em sua totalidade e útil para nós, peregrinos em terra alheia, rumo a Canaã celestial. Ajuda-nos, portanto, a entender o significado deste texto para a honra e glória do teu Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. É desafiador encontrar profissionais
para resolver os nossos problemas. Há pessoas, por vezes, que não têm muita capacidade, mas têm vontade de resolver. É aquele cano quebrado debaixo da pia. Vai lá o seu marido tentar fazer um agrado para você, mulheres, e acaba com tudo. Já aconteceu assim? Normalmente, quando isso acontece, o que a gente faz? Chama pessoas capacitadas, pessoas que trabalham com isso. Nem sempre, irmãos, pessoas bem intencionadas conseguem resolver os nossos problemas. Ou você não tem um tio ou um parente que já tentou resolver o problema do seu carro. Não, isso aqui é só ventoinha, correia dentada e vai mexer e complica tudo. E o que a gente tem que fazer? Ligar para quem conhece e pagar por vezes um profissional para nos ajudar. Seja com carro, geladeiras ou encanamento, há pessoas capacitadas para resolverem os nossos problemas. Mas pasmem, nem sempre pessoas capacitadas têm interesse de resolver os nossos problemas. Às vezes você pode pagar caro para um serviço, para um encanador, um pedreiro. Quem aqui nunca teve problema com pedreiro? Há quem diga que se você arrumar um bom pedreiro, você tem que fidelizar o homem. Fideliza. Indica para a família, faz contato, chama para o Natal, porque é difícil. Pedreiro tem de monte, mas pessoas capacitadas e que são comprometidas em resolver os nossos problemas são poucas. Às vezes há pessoas capacitadas, mas que enrolam, não têm interesse de resolver. E se você pagou antes, se você pagou antes, aí a dificuldade piora. Mas há também pessoas que têm capacidade e interesse, mas mesmo assim não conseguem resolver o nosso problema. Às vezes você pode ter na família, ou seu caso mesmo, uma doença, por exemplo. Eu creio, irmãos, que há médicos, por exemplo, da área da oncologia, que tratam câncer, que eles desejariam curar todas as pessoas que eles tratam. Mas a pergunta é, tendo capacidade e boa vontade, é suficiente? Não é. Às vezes há pessoas com muita capacidade e interesse em resolver os nossos problemas, mas isso não é o suficiente. Seja com encanamento, doença, pintura de casa e essas coisas por aí que acontecem na nossa vida, nem sempre a gente consegue resolver os nossos problemas. Isso acontece também com relação ao nosso pecado. O pecado é um problema para a humanidade, desde quando nós saímos do Éden. A humanidade toda sabe que há algo de errado com o ser humano. O tempo passa e o ser humano parece que piora, mas nas escolas não ensinam a teoria da evolução? Que teoria é essa que mostra os seres humanos evoluindo de um estágio para outro? Mas quando nós olhamos para a história da humanidade, desde Adão e Eva até os nossos dias, o pecado é o mesmo, a maldade é a mesma. Os preconceitos, a morte, as mentiras. O pecado é um grande problema. Não há nenhum religioso, nenhum homem inteligente, hábil para resolver este problema. E aqui entra a grande mensagem do tabernáculo. Eu queria que você saísse com isso nesta noite. O grande evangelho, a grande boa nova que o tabernáculo traz para nós, é que Deus graciosamente lidou com o nosso pecado, a fim de que tivéssemos comunhão com Ele. Deus é o maior interessado em nós termos comunhão com Ele, e Ele mesmo decidiu resolver o nosso problema. Diferente de qualquer tipo de profissional que nós conheçamos no nosso mundo, Deus tem o poder para resolver esse problema do pecado. O pecado é aquilo que nos traz separação de Deus, e separação uns com os outros. É um problema que empresas não podem resolver. É um problema que, mesmo se nós injetarmos bilhões em educação, não vai resolver. E a grande mensagem dessa noite é essa, vou repetir. Deus lidou graciosamente com o nosso pecado, a fim de que tenhamos comunhão com Ele. E a mensagem que nós vemos começa ali nos utensílios propriamente dito. Eu sei que vocês já trabalharam esse tema com outros pregadores. Nós vamos ver, a partir do o capítulo 37, na sua Bíblia, lá em Êxodo, você vai ter o quê?
o início da construção dos utensílios. Primeiro você vai ter a arca, simbolizando o trono de Deus. Olha que mensagem gloriosa. Lembre-se, os utensílios do tabernáculo servem para que Deus ensine o povo de maneira imagética coisas a respeito de quem Ele é, do seu caráter. Vamos pensar o seguinte: Êxodo é a igreja no jardim da infância. Tá certo? Por isso que você vai ver muita construção, muitos utensílios do tabernáculo. O tabernáculo era a igreja do Antigo Testamento, precisamente na época de Moisés no deserto. E esses utensílios serviam para ensinar o povo acerca de quem era Deus. Então, a partir do capítulo 37, você tem a construção da arca, apontando para o trono de Deus. O Deus Rei viria governar com o seu povo. Você vai ter a tampa do propiciatório, a ideia que o Deus Rei iria cobrir o pecado do povo. Era isso mesmo, porque dentro da arca tinha uma cópia dos 10 mandamentos. E ao cobrir essa arca, Deus estava dizendo para o povo: eu estou no meio de vocês, mas a transgressão de vocês vai ser coberta, porque senão vocês morrerão. Depois nós lemos a respeito da mesa, do versos 10 a 16 do capítulo 37, mostrando que o Deus Rei Todo-Poderoso viria morar com o seu povo para ter comunhão com Ele. Depois nós vemos a respeito do candelabro, a ideia de que Deus, por meio da comunhão com o seu povo, traria luz para todas as nações. Por isso que as lâmpadas do candelabro não poderiam se apagar. Os sacerdotes se revezavam para deixar o óleo naquele candelabro para que sempre ficasse aceso, apontando que, irmãos, em meio às trevas que nós vivemos, eles viveram também, e nós também, onde que há luz? Onde que há um caminho de salvação? Na igreja, no meio do povo de Deus. Depois nós lemos a respeito do altar de incenso, versos 25 em diante, até o 29, onde simbolizava as orações do povo subindo à presença de Deus. Portanto, esses utensílios falam a respeito do caráter de Deus e das bênçãos que vêm da comunhão com Ele. O problema é que, até agora, nós não sabemos como que Deus vai lidar com o pecado do seu povo. Esses utensílios mostram que Deus é Rei, que Ele quer ter comunhão conosco, louvado seja Deus por isso, e que no meio do seu povo há luz para todas as nações, e que Ele ouve as nossas orações. Mas a pergunta é: Senhor, eu não mereço estar diante de Ti. Senhor, eu tenho muitos pecados. E é por meio agora desses próximos utensílios que nós vamos ver como que Deus tratou do nosso pecado. Então, em primeiro lugar, Deus lidou com a culpa do nosso pecado. Versos 1 a 7, sobre o altar. O altar aponta para isso. Então vamos lá. É importante que eu e você entendamos o seguinte: não é um texto tão simples, e para nós que não estamos acostumados com textos tão descritivos, falando de cova, de centímetros de largura, pode complicar um pouco, e eu vou explicar por quê. Naquela época que Moisés escreveu isso, este texto servia para duas coisas: verdades espirituais e um manual para como construir aqueles utensílios. Então aqui você está diante de uma planta de como deveriam ser construídos os utensílios do tabernáculo, utensílios estes que tinham símbolos ou significados espirituais. Então, para nós não cometermos nenhum equívoco em nossa interpretação, não podemos tirar significado espiritual dos números. Largura, tamanho, essas coisas que vocês já estudaram, isso era para aquela época, para que eles construíssem da forma que Deus determinou. O que é importante para nós? Entender o que estes utensílios significavam. Então não há tanto interesse hoje, principalmente para nós, entendermos por que tinha que ser 2,5 metros de altura o altar, por 1,5 metro de largura, e assim por diante. A nossa questão é: o que simboliza um altar?
Quando o povo adentrava o tabernáculo, lembre-se a igreja daquela época, ao adentrar para ter o culto, eles de cara olhavam para um altar, pegando fogo. Este altar era para que o povo viesse com seus animais, a fim de que fossem sacrificados por conta do seu pecado. Então, quando os crentes da antiga aliança iam para o culto, eles entendiam que sem sacrifício, sem derramamento de sangue, eles não poderiam se achegar a Deus. Era necessário alguém morrer no lugar deles. É isso que o altar simbolizava. Deus estava ensinando para o povo o preço dos seus pecados. Então eles deveriam trazer o melhor animal para sacrificar diante de Deus. Há vários tipos de sacrifícios relatados lá no livro de Levítico. Você vai ter sacrifício para holocausto, a queima completa do animal. Você vai ter sacrifício de comunhão, no capítulo 3 de Levítico, onde era trazido o animal e partes dele eram comido entre o povo, e outros tipos mais. A ideia era essa: para que vocês estejam diante de mim, vocês têm que reconhecer que vocês merecem isso. Morte. Era o juízo de Deus sobre os nossos pecados. E ali, aquela figura, Hebreus capítulo 9, verso 9, vai dizer que o tabernáculo e suas ordenanças era uma figura para o tempo presente, para os nossos dias, porque olhava para um sacrifício muito maior. Antigamente eles deviam sacrificar sempre. Todo dia tinha sacrifício. E aqueles sacrifícios queriam imprimir na mentalidade do povo que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Nós hoje temos um sacrifício muito maior, muito melhor, que é o sacrifício de Jesus, que cobre todos os nossos pecados, ou melhor, cobriu de uma vez por todas. E a pergunta que nós fazemos é: sabendo que o altar simbolizava que Deus lidou com a culpa do nosso pecado e que em Cristo nós temos isso, eu tenho que te perguntar nessa noite: como você tem lidado com a sua culpa? Se Deus fizer uma radiografia do nosso coração, o que ele encontra? Resquícios de pecado. O apóstolo João disse na sua carta: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. A pergunta é: quando você peca, a culpa vem, para onde que você corre? Eles tinham um altar, era Deus dizendo: vocês são culpados, mas eu vou providenciar algo, ou alguém para substituir vocês, para cuidar do pecado de vocês, para lidar com a culpa de vocês. Na nova aliança nós entendemos que aquilo apontava para Cristo. E aí a gente tem que se perguntar: como eu estou lidando com a minha culpa? É mais fácil você encontrar uma estrela na terra do que um ser humano que conseguiu vencer a culpa pelas próprias forças. Veja, Katharine Power, da década de 60, é uma estadunidense. Essa mulher se envolveu com alguns movimentos radicais dos Estados Unidos. E ela roubou um banco. Teve a ideia de roubar um banco. E ao roubar esse banco, ela avistou um policial de costas e deu um tiro nele. O policial morreu e deixou 9 filhos e uma esposa. Essa mulher ficou na lista das pessoas mais foragidas dos Estados Unidos por mais de 20 anos. Ao passo que um dia ela se entregou. E ao se entregar, o marido dela dá uma entrevista dizendo: ela não se entregou por culpa, é porque ela está aprendendo a se amar. Ela está aprendendo a aceitar quem ela é. É isso que nós vemos aí fora. Pessoas que tentam lidar com a culpa de várias maneiras, mas não da maneira que Deus providenciou em Cristo. Katharine Power é um exemplo. Pessoas que dizem: eu não tenho culpa, eu tenho que me amar. Não, o problema é que você se ama demais e que você não confia em Jesus Cristo para se salvar. Aqui nós vemos que, em primeiro lugar, então, o altar servia para os sacrifícios
e apontava para o modo como Deus lida com a culpa do seu povo. Mas há um outro utensílio que nós vamos ver aí no verso de número 8. O texto vai dizer que eles fizeram uma bacia de bronze. Você entra na igreja do tabernáculo, você vai ver um altar. E naquele altar você veria que muitos sacerdotes estavam colocando animais, carvão, e não parava. Era um ritual sangrento. E eles precisariam se lavar para entrar na tenda principal, que era o lugar santo, onde estava o candelabro e a mesa. E antes de entrar neste lugar, para terminar o culto e as suas ordenanças, seja para trocar o óleo do candelabro, ou seja para trocar os pães da mesa da proposição, estes homens deveriam se lavar. Veja, a mensagem é a seguinte: Deus lida com a nossa culpa em Cristo. Todos os nossos pecados foram pagos na cruz. Mas ainda precisamos nos purificar diariamente. Os sacerdotes, mesmo tendo oferecido aqueles sacrifícios, eles precisavam se purificar diariamente. Por isso eles fizeram uma bacia de bronze. No meio estava aqui o altar, a bacia de bronze e a tenda principal, onde dentro ficava o lugar santo e o lugar santíssimo. É interessante que o autor, Vernon Portres, ele vai dizer o seguinte, que a imagem do altar e da bacia de purificação apontava para a história do povo hebreu. Ele vai dizer que depois da expiação de pecados, saindo do Êxodo, depois da Páscoa, onde o Cordeiro foi morto, eles foram purificados simbolicamente pelo Mar Vermelho. Então era como se eles estivessem reconstruindo essa história. E a ideia é basicamente essa: mesmo depois de crermos em Jesus, mesmo depois de termos todas as nossas dívidas pagas por Ele, é necessário lavar os pés. É necessário a purificação diária dos nossos pecados. Veja, e o que isso nos aponta, irmãos? Primeiro, a purificação da nossa alma é necessária ao longo da nossa vida. E isso implica que nós devemos rejeitar qualquer tipo de redenção imediata. Há muitas pessoas que vão oferecer para vocês, ou que se já não estão oferecendo, soluções rápidas. Olha, você tem problema com, adultério, eu vou resolver, é rápido, é prático, é eficiente. Por isso que nossas igrejas não têm culto de libertação. O seu problema é vício? Venha para cá, nós vamos te dar um remédio, alguma coisa, e você vai sair daqui um não viciado, um curado. Não existe isso. A santificação é progressiva, é uma luta diária, constante, não é com estralar de dedos, não é um passe de mágica. Há de reconhecer primeiro que você mereceu o inferno. Há de reconhecer primeiro o arrependimento, para depois Deus purificar você dos seus pecados. A bacia de bronze apontava exatamente para isso, que a vida com Deus é progressiva, é um processo, não é um estralar de dedos. Santificação é algo que nos acompanha por todo o caminho, por toda a vida. É assim que nós devemos entender. E é interessante que o texto vai dizer que a bacia de bronze foi construída dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. É uma informação nova em Êxodo. Se você ler Êxodo 30, versos 17 a 21, não fala do que seria feito a bacia. Mas aparentemente algumas mulheres que estavam trabalhando no tabernáculo, o texto não diz o que elas faziam, ofereceram seus espelhos para construir aquela bacia cerimonial. Mulheres, imagine você viver sem espelho. Já pensou nisso? Todos os seus espelhos destruídos e doados para a igreja, ou doados para a igreja? Já pensou? Ia dar um trabalho, né? Sem celular, não pode ver o celular também. Imagine você ver a sua imagem com 20 anos de idade. Muitas daquelas mulheres
não sabiam como era a própria fisionomia antes de sair do Egito. Quando elas saíram do Egito, provavelmente esses espelhos foram o despojo que elas fizeram das suas senhoras. Mas os espelhos ou materiais cosméticos que eram próprios do povo egípcio eram só tidos ali, comprados pelos próprios egípcios. Os hebreus não poderiam ter espelhos. E quando essas mulheres pegam os seus espelhos, imagine a primeira vez de se olhar, de ter aquele momento de embelezamento, arrumar o cabelo, não é? Ficar mais bonita. Mas o texto mostra que nesse momento elas pegam aquilo que era importante para elas, seus espelhos, e elas dão para a obra do Senhor. O que nós estamos dispostos a dar na obra de Deus? O que nós estamos dispostos a fazer? Creio que nem todas as mulheres deram seus espelhos, mas essas aqui fizeram isso. O que nós estamos dispostos a fazer, irmãos, além daquilo que nos é pedido? Isso tem muito a ver com santidade também. Mas, por fim, nós temos aí o átrio. Versos 9 a 20, você vai ter as informações da construção do átrio. Mas deixa eu explicar para você o que seria o átrio. O átrio é a parte externa do tabernáculo que dividia com o mundo. Então você tem um tabernáculo, que é um retângulo. Na entrada dele você tem um altar, a bacia de bronze, que apontava para a santificação do povo de Deus. Então toda essa área externa era chamada de átrio, era onde o povo se reunia para que, na medida que os animais fossem sacrificados, a adoração acontecesse. Aqui eles cantavam louvores, eles se reuniam. Era o espaço onde eles poderiam ter acesso à presença de Deus, ainda que de maneira limitada. Porque na tenda principal só poderiam entrar os sacerdotes. E na tenda principal era dividido em duas partes, como eu já falei. O lugar santo para os sacerdotes e o lugar santíssimo para o sumo sacerdote, que entrava somente uma vez ao ano, para expiação do pecado do povo. O simbolismo espiritual são alguns. Primeiro, a separação que a igreja tem do mundo. O átrio delimitava quem estava de fora. E o simbolismo é exatamente esse. O povo de Deus é chamado para fazer parte de um organismo vivo, de uma nova comunidade. Aqui não há distinção entre nós. Rico se dá com pobre, mulher com homem, negro com branco. Todos juntos. O átrio representava essa ideia, queridos irmãos, da solenidade do povo de Deus, o propósito do local de adoração. Da mesma forma que eles deveriam se reunir para adorar a Deus no Antigo Testamento, muito mais nós na Nova Aliança. Por isso que nós devemos preservar as nossas vindas ao culto. Devemos vir de forma intencional, como aquele povo fazia. Eles iam com um objetivo: adorar a Yahvé, sacrificando. Nós devemos vir com o objetivo de vir adorar a Deus, Yahvé, o Deus da aliança, por aquilo que Ele sacrificou no Calvário. Jesus, nosso Redentor. Assim como o átrio nos lembrava a santidade de Deus, porque separava a igreja do mundo, nós devemos nos lembrar também da reverência que devemos ter a Deus, a nos aproximar dele em adoração. Portanto, nós devemos lembrar, queridos irmãos, que o que nós fazemos aqui não é um encontro social. É legal, na igreja nós fazemos amigos, isso é bom. Nós temos aqueles momentos de confraternização, mas o nosso objetivo principal é participar de uma comunidade de adoradores. É interessante que naquela época, no átrio, o povo ficava cantando. Imagine vocês, o povo cantando, olhando os sacrifícios, mas olhando para a tenda principal e não podendo entrar. Naquela época era assim, só os sacerdotes poderiam entrar. Mas hoje, não temos mais tabernáculo, porque Jesus era o nosso tabernáculo. Ele é o nosso tabernáculo.
E o texto de Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 22, vai dizer que nosso Senhor nos dá acesso direto a Deus, abolindo a necessidade dessas divisões. Em Cristo nós temos acesso a Deus. Não há mais necessidade de sacrifícios, não há necessidade mais de divisões. O átrio foi expandido até os santos dos santos e hoje nós temos acesso direto a Deus. Qual é a mensagem? O evangelho do tabernáculo? Deus resolveu o problema do nosso pecado para que tivéssemos comunhão com Ele. Nós não temos altares, porque Jesus fez do Calvário o seu altar. Nós não temos bacia de bronze para a purificação, porque aquilo apontava para a ação do Espírito Santo em nossa vida todos os dias. Nós aprendemos, saímos do jardim de infância. Nós não temos a divisão do átrio, como nós tínhamos anteriormente, porque entendemos hoje que a divisão não deve ser física em primeiro lugar, mas espiritual. Portanto, eu quero que vocês se encorajem uns aos outros, para que ao lerem textos tão difíceis como estes das descrições do tabernáculo e tudo mais, entenda que aqui é o jardim de infância do povo de Deus, e estes símbolos apontam para bênçãos espirituais que eu e você temos na nova aliança. O sacrifício de Jesus que pagou por todos os nossos pecados, a santificação diária e a comunhão com os crentes. Essa é a mensagem do tabernáculo. Portanto, como que nós podemos terminar? Assim como Israel buscava o perdão e a comunhão através desses rituais, hoje somos chamados a reconhecer toda a nossa dependência e falha em buscar a reconciliação com Deus através dos nossos méritos. Esses elementos apontavam não para a força do povo em se reconciliar com Deus, mas de como Deus graciosamente se reconciliou com o seu povo. Em Cristo, irmãos, encontramos não apenas perdão, mas restauração completa e a comunhão íntima com Deus. Portanto, ao contemplarmos os elementos do tabernáculo, somos lembrados da graça abundante de Deus, que providenciou um caminho para a nossa salvação e comunhão com Ele. John MacArthur certa vez disse: não vejo a hora de estar com Deus nos novos céus e na nova terra. E disseram para ele: mas por que? Você quer ver Cristo, pastor? Ele falou: também, mas é mais porque eu estou cansado do pecado. Irmãos, o pecado é o nosso maior problema e não há profissional nesta vida que possa lidar com ele de forma como só Deus lida. Ele é o único que pode salvar você de si mesmo. E ao lermos essa descrição do tabernáculo, do seu significado espiritual, somos lembrados de que em Cristo Ele nos providenciou todas as coisas necessárias para termos comunhão com Ele. Que Deus nos ajude. Amém.